Nas horas tranquilas da noite, quando o mundo dorme e as estrelas vigiam, existe um espaço sagrado, um tempo que parece ter parado. É nesta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, que algo extraordinário acontece. É um momento que se rompe o véu entre o divino e o mundano e nos encontramos mais abertos aos encontros espirituais. Este não é um momento qualquer, é uma hora marcada por um significado espiritual único. Um período ao qual a Bíblia alude sutilmente em várias passagens. Imagine isto: o mundo está em silêncio. As distrações do dia desapareceram e nesta quietude seu coração começa a bater no ritmo de um chamado superior. São 3 da manhã e você é gentilmente instigado a acordar. Esta não é uma mera interrupção do seu sono. É um convite divino. A Bíblia descreve em Isaías capítulo 26, versículo 9. De noite a minha alma anseia por ti. Na verdade, o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente. Este anseio não é apenas um sentimento. É uma realidade espiritual. Um momento em que Deus parece sussurrar diretamente aos nossos corações. Pense em Jacó, sozinho e lutando durante a noite. Sua luta não foi apenas com um homem, mas com Deus. Foi na solidão e na escuridão que ele encontrou sua verdadeira força e identidade. Tal como Jacó, muitas vezes encontramos os nossos momentos espirituais mais profundos, não na agitação da luz do dia, mas nas lutas silenciosas da noite. Desta vez, a 4ª vigília é quando os milagres acontecem na Bíblia. Foi quando Jesus caminhou sobre as águas, acalmando o mar e os medos dos seus discípulos. É um momento de milagres em nossas vidas também. É quando podemos dar um passo de fé caminhando em direção a Jesus em meio às nossas próprias tempestades. Nesta hora sagrada, somos convidados a nos conectar com Deus em um nível mais profundo. O Salmo 119, versículo 147 diz: Levanto-me antes do amanhecer e clamo por socorro. Espero em suas palavras. Esta esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma fé ativa e viva que encontra a sua voz na quietude da madrugada. Não se trata de perder o sono, mas de encontrar um propósito. É sobre atender a um chamado espiritual que nos estimula a buscar sinceramente a Deus. O Salmo 108, versículo 2 diz: Desperta, ó harpa e lira, vou acordar ao amanhecer. Não é apenas acordar, mas despertar algo dentro de nós, um desejo de buscar a Deus de todo o coração. Então, por que Deus nos acorda às 3 horas da manhã? Não é para atrapalhar nosso descanso, mas para nos oferecer algo mais restaurador que o sono. É um convite para experimentarmos sua presença, ouvirmos sua voz e obtermos clareza e direção para as nossas vidas. É um momento de abandonar nossos fardos, de encontrar paz em sua presença e de nos enchermos de esperança e força para a jornada que temos pela frente. Vamos valorizar este encontro tranquilo com o Todo-Poderoso, onde os sussurros de Deus são mais audíveis do que nunca. Consideremos a história do jovem Samuel. Esta história se desenrola na calada da noite, onde a voz de Deus rompe o silêncio, alcançando Samuel. Esta não é apenas uma história sobre um profeta, é um lembrete da intimidade e da comunicação de Deus conosco. Às 3 horas da manhã, longe das distrações do dia, nossos corações estão mais abertos, nossas mentes mais receptivas. É um momento em que Deus pode transmitir sabedoria, revelações e um senso de seu amor profundo e incondicional. Esta hora não é apenas um momento aleatório da noite, é um compromisso divino. Considere o Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor ordenará a sua benignidade durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo, e a minha oração ao Deus da minha vida. O que articula lindamente como a presença de Deus nos envolve dia e noite. A noite não é um momento de medo ou incerteza, mas uma tela para a sinfonia celestial do amor de Deus. É uma oportunidade para encontros transformacionais, para orações sinceras e adoração que transcendem um mero ritual. Alguns associam às 3 horas da manhã à escuridão, até mesmo chamando-a de hora das bruxas. Há uma crença de que as forças sobrenaturais são mais potentes neste momento.
No entanto, esta percepção ignora o poder onipresente de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Nossas orações, nossa conexão com Deus, não estão limitadas pelo tempo nem influenciadas por mitos. Além disso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos lembra de vestir a armadura de Deus, de permanecer firmes contra quaisquer forças adversárias. Não se trata de temer a noite, mas de abraçá-la como um espaço sagrado para a comunicação divina. A noite e o silêncio não são motivo de medo, mas um santuário de paz e reflexão. No Evangelho de Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas, seus discípulos inicialmente o confundem com um fantasma. Este momento simboliza nossos próprios medos noturnos, às vezes equivocados, interpretando erroneamente a presença de Deus como algo a temer. Quando Deus acorda você às 3 horas da manhã, Ele te convida para um momento de encontro divino. É um momento de abandonar os fardos que você carregou ao longo do dia, de entregar suas preocupações e medos e de receber a orientação e o conforto de Deus. No Salmo 119, versículo 62, Davi diz: À meia-noite me levantarei para te dar graças por causa dos teus justos julgamentos. Este versículo reflete a essência desses despertares noturnos, um chamado à gratidão, à reflexão e ao reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, estas primeiras horas da manhã podem ser um momento para a oração intercessória. Assim como Esther pediu um jejum noturno antes de se aproximar do rei para a salvação do seu povo, nossas orações no silêncio podem interceder pelas necessidades daqueles que nos rodeiam e provocar mudanças no reino espiritual. Talvez nestas horas tranquilas Deus também esteja nos lembrando de sua constante vigilância e cuidado. Como o Salmo 121, versículo 4 nos assegura: Aquele que guarda Israel não tosquenejará nem dormirá. Mesmo quando não temos consciência, Deus está trabalhando ativamente em nossas vidas, nos protegendo e nos guiando. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, considere isso um compromisso divino. É hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus. Abrace o silêncio, ouça sua voz e deixe sua paz encher seu coração. Nesses momentos você encontrará força para o dia seguinte, sabedoria para as decisões que enfrentará e conforto em saber que nunca estará sozinho. Essas noites de vigília não são apenas ocorrências aleatórias. São oportunidades para uma conexão mais profunda com nosso Criador. São momentos para valorizar, aprender e crescer. No abraço da noite, deixe sua alma ser rejuvenescida e sua fé fortalecida. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito e o seu propósito ao te despertar é sempre para o seu bem e para a sua glória. Considere a referência bíblica no Salmo 91, versículos 5 a 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caíam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essa passagem nos assegura a proteção de Deus contra os terrores da noite. Este versículo não trata apenas de conforto, mas de empoderamento. Isso nos lembra que nas horas aparentemente assustadoras da noite não somos vulneráveis. Na verdade, estamos mais fortes, permanecendo em guarda em oração, alinhando nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Abraçar esta hora sagrada é um ato de amor e devoção. É uma prova do seu compromisso com Deus, mostrando a Ele que o seu desejo pela sua presença supera até mesmo o doce fascínio do sono. Este sacrifício, este ato de acordar em uma hora tão pouco convencional, é a sua oferta pessoal a Deus, uma demonstração de que o seu relacionamento com Ele é a sua maior prioridade. Quando o mundo dorme, as distrações são mínimas. O reino espiritual fica calmo e as suas orações ascendem a Deus como uma oferta perfumada, desimpedida pelo caos da vida diária. Nesta solidão você recebe a clareza. A voz de Deus, muitas vezes, um sussurro suave, se torna mais clara
te guiando, confortando e revelando a profundidade do amor de Deus e dos seus planos para você. Praticar oração às 3 horas da manhã é mais do que um ritual. É uma jornada mais profunda em uma vida espiritual. É uma exploração do relacionamento íntimo que você compartilha com Deus. Você começa a compreender seu caráter mais profundamente, experimentando seu amor e graça em novas dimensões. E aqui está a parte mais linda. Deus antecipa esses momentos com você. Imagine o Criador do universo esperando ansiosamente para se encontrar com você, para te ouvir, para falar com você. Você não precisa de despertador para este compromisso. O amor de Deus é o seu chamado para despertar. Acordar às 3 horas da manhã para orar é uma prática única e profunda. É um momento para nos envolvermos na guerra espiritual, para oferecermos um sacrifício pessoal de amor a Deus e para experimentarmos sua presença de uma maneira poderosa e desobstruída. Esta hora não é apenas um momento, é um convite divino para aprofundar seu relacionamento com Deus, para ouvir sua voz com mais clareza e para se alinhar com sua vontade. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso como um chamado para algo maior, um chamado para estar na presença do Todo-Poderoso nas horas tranquilas e sagradas da noite. Veja a profundidade de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: Suas misericórdias nunca falham, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Este versículo nos lembra que cada dia, incluindo as primeiras horas, traz uma nova manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Quando você acorda às 3 horas da manhã, é como se Deus estivesse te proporcionando uma tela em branco, um novo começo, convidando você a pintar suas preocupações, esperanças e sonhos em oração. Essas horas que antecedem o amanhecer também são um santuário para confrontar o que está dentro de nós. Aqui no silêncio você pode trazer os seus medos, as suas dúvidas e até mesmo os seus fracassos para a luz da sua graça. É um momento de desintoxicação espiritual, de limpeza da alma, onde você pode deixar seus fardos e sentir o peso sair de seus ombros. Nesta solidão divina você se lembra de que nunca está sozinho em sua jornada. A graça de Deus é como um rio, fluindo constantemente, pronto para renovar e refrescar o seu espírito. Além disso, este momento é ideal para mergulhar nas Escrituras. Com uma mente clara, livre da confusão do dia a dia, a palavra de Deus brilha como um farol. Nestes momentos de silêncio, a Bíblia não é apenas um livro. Ela se torna um diálogo vivo entre você e Deus. As palavras saltam da página, oferecendo orientação, conforto e uma sabedoria que ressoa profundamente em seu coração. Deus deseja te encontrar em um lugar onde as distrações do mundo não podem alcançar. É um compromisso divino, um tempo reservado apenas para você crescer, curar e ser envolvido em seu amor. Abrace esses momentos. Deixe que seja um momento de despertar espiritual, onde você possa refletir, recarregar as energias e se conectar com aquele que te ama incondicionalmente. Ao concluirmos, vamos inclinar a cabeça em uma breve oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo silêncio da manhã, pela paz que ela traz e pela oportunidade de estar a sós contigo. Quero ser guiado pela tua palavra e ter a tua presença em cada momento de quietude. Amém. Deus nos deu o maior presente de todos quando nascemos de novo. O dom do Espírito Santo, o próprio Espírito do próprio Deus vivendo em nós. Quando você recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, você não apenas teve seus pecados apagados ou recebeu uma nova vida transmitida em seu espírito. Sim, isso estava envolvido, mas Deus fez ainda mais por você. Ele te deu o Espírito Santo. João Batista disse aos seus ouvintes que esse batismo do Espírito Santo substituiria o batismo de água e arrependimento. Seria um batismo de fogo. Veja o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não há limite para as possibilidades disponíveis para a pessoa que recebeu o Espírito Santo.
E se você colocou sua fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz, declarando Ele como seu Salvador e Senhor, então Ele vive em você por meio do Espírito Santo. Ele também nos preenche cada vez mais quando oramos por sua presença. Com isso, recebemos capacitação para caminhar espiritualmente. Enquanto andava na terra, o Senhor Jesus deu dicas da vida espiritual que viveremos quando recebermos o Espírito Santo. É o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com isso, ele se referia ao Espírito, que aqueles que nele crescem receberiam mais tarde. Até então, o Espírito Santo não havia sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus deixou claro aos seus discípulos que o Espírito Santo não viria a menos que ele voltasse para o céu. E graças a Deus que Jesus está assentado no céu e o Espírito Santo, o seu próprio Espírito, está agora na terra para encher todos os que creem e o recebem. No passado, antes da chegada do Espírito Santo, ele só podia usá-las por um período de tempo. O único grupo de pessoas sobre quem ele esteve foram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele não podia habitar em ninguém. No entanto, Deus prometeu que chegaria um tempo em que seu Espírito viveria em nossos corações. Isso significava que chegaria um tempo em que o Deus Santo habitaria em homens indignos e impuros. Isso significa que Deus tinha um plano para tornar possível que pessoas normais hospedassem o Espírito Santo sobrenatural do Deus vivo. Diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 36, versículos 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Estamos vivendo esses dias hoje. Quando o Espírito Santo entrar em sua vida, ele te tornará extraordinário. Ele sempre vem com provas. Haverá mudanças e haverá sinais. Por quê? Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é o Deus vivendo em você e não vem para ficar parado, mas para realizar uma obra em sua vida. Talvez, mesmo tendo entregado sua vida a Cristo, você não consegue dizer se tem o Espírito Santo ou se ele está trabalhando em você ou não. Bem, aqui estão alguns sinais de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Você deseja conhecer mais a Deus. Uma das primeiras coisas que indica o início da obra do Espírito Santo na vida daqueles que acabaram de se tornar filhos de Deus é um novo desejo de conhecer a Deus cada vez mais. Há um novo desejo de ler a Bíblia, de orar, de compartilhar as boas novas com os outros e de fazer o que é certo. Isso não é o produto de uma mera mudança de mentalidade, não. É uma obra do Espírito Santo. Ele é quem ativa o seu desejo por ele. Você não pode fingir. Se estiver aí, está aí. Se não estiver, então não está. Você já viu que a primeira coisa que aconteceu com as pessoas que encontraram Jesus ou os apóstolos foi que elas queriam segui-los e fazer parte de sua comunhão? Isso mesmo. Não foi apenas a excitação com o milagre, mas o fato de que algo estava acontecendo em seus corações. O Senhor estava despertando um desejo. Esse anseio geralmente começa quando os indivíduos iniciam a sua jornada rumo à salvação, fazendo perguntas, buscando respostas e buscando a paz. É mais ativado quando o indivíduo finalmente cruza esse limiar para confiar em Cristo e o Espírito Santo entra nele. Quanto mais você responder a esse desejo que cresce em seu coração, mais você buscará o Senhor e mais seu relacionamento com Ele crescerá. Outro sinal é que sua vida é transformada. Acredito que o maior milagre da Terra é o milagre da salvação. Sim, há muitos milagres que vivenciamos no Senhor, porém, o maior deles não é abrir os olhos dos cegos, nem fazer os coxos andarem, nem mesmo ressuscitar os mortos. É o milagre da conversão. Não creio que alguém possa explicar como que uma pessoa pode passar de pecadora a santa num piscar de olhos. Mas é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram.
eis que se fizeram novas. A transformação começa de dentro para fora e se manifesta do lado de fora. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando em você, certas mudanças começarão a acontecer em sua vida. Essas mudanças são as coisas que agradam a Deus e substituirão aquelas coisas que costumavam ser uma segunda natureza para você. Foi isso que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o grande apóstolo. Transformou Pedro, o pescador teimoso e inconsistente, em Pedro, o amoroso e intrépido proclamador do Evangelho. Transformou fanáticos políticos, cobradores de impostos, mentirosos, ladrões e prostitutas em homens e mulheres cujas vidas não se pareciam em nada com o que costumavam ser. Este é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em você. Você começará a notar mudanças ocorrendo, decisões sendo tomadas e estilos de vida sendo reavaliados, não por medo de algo, mas porque você começa a sentir que não é mais quem era. Começa de dentro e se manifesta do lado de fora. Ainda outro sinal de que o Espírito Santo está em você é que o fruto do Espírito aparece. Quando você recebeu Jesus em seu coração, seu Espírito veio e se estabeleceu, fundindo sua própria vida em você, recriando seu próprio Espírito. Um dos sinais de que o Espírito Santo está agindo é que você começará a manifestar o seu caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lista essas características para nós. Veja: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estes são também frutos de transformação, pois as mudanças que você manifesta se enquadram nessas características. Esses frutos mostram o caráter do Espírito de Deus e de um espírito humano recriado. Na verdade, o fruto do Espírito é o sinal mais importante de que uma pessoa é filha de Deus. Por quê? Porque ele demonstra que você realmente foi tocado e afastado de sua vida antiga. Mais um sinal é que você terá orientação divina e receberá discernimento. Outro sinal da atuação do Espírito Santo em sua vida é a ativação dos seus sentidos espirituais. Uma das razões pelas quais a Bíblia diz que uma pessoa sem Cristo está morta é que o Espírito de Cristo em você ativa os sentidos do seu espírito. Na biologia, sabemos que os seres vivos possuem características. Entre elas estão a sensibilidade, a capacidade de responder a estímulos. Um homem ímpio não pode sentir Deus, compreendê-lo ou responder a Deus, a não ser para primeiro ser salvo. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, versículos 6 ao 11: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando o Espírito de Deus estiver trabalhando em você, ele te guiará. Você não ficará satisfeito com qualquer coisa. Haverá um forte desejo de saber o que Deus está dizendo e de descobrir isso através da oração e da leitura da Bíblia. A Bíblia nos diz: todos os que estão guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Em outras palavras, o Espírito de Deus conduz os filhos de Deus. Talvez você não esteja prestando atenção à sua orientação. Esta mensagem é um lembrete de que Ele está sempre por perto para te guiar se você se submeter a Ele. Existem tantos líderes falsos no mundo hoje, inclusive dentro da igreja. Será necessária a orientação do Espírito Santo para dizer o que vem de Deus e o que é mentira. Um sinal sólido de que Ele está trabalhando é que você reconhece sua voz e pode dizer se Ele está por trás de uma obra ou não. Ainda outro sinal do Espírito Santo é que você receberá capacitação espiritual. Por favor, lembre-se que esses sinais não são finais, o que significa que ainda existem mais sinais por aí. No entanto, estes são importantes. Antes de sua ascensão, Jesus pediu aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até receberem poder do alto. A que poder era esse ao qual ele estava se referindo? Era o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele confirmou:
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o portador do poder de Deus. Ele capacita você para a vida espiritual. Embora tantas pessoas vivam, morram e vão para o céu sem realmente conhecer ou andar neste poder, isso não significa que ele não esteja lá. Uma dessas capacitações é a capacidade de orar em línguas. Esta é uma das maneiras pelas quais o cristão se edifica na fé e na intimidade com Deus durante a oração. É um exercício de fé que desenvolve resistência espiritual e leva você às profundezas do poder de Deus. É uma habilidade que permite orar por coisas que você nem conhece. Outra capacitação é a disposição e ousadia para declarar Jesus. Quando o Espírito de Deus capacitar você, ele te moverá de ser tímido como Pedro era quando negou Jesus, ao mesmo Pedro que corajosamente se apresentou diante de milhares de pessoas para pregar Jesus. Qual foi a diferença entre essas duas situações? Na primeira, era apenas Pedro, mas na segunda, era Pedro com o Espírito de Deus. Um negou e teve muito medo de se identificar com Jesus. O outro foi intrépido em fazer isso, mesmo que significasse morrer. Quando o Espírito te capacitar, você terá o discernimento sobre a revelação de Deus. A palavra de Deus se tornará viva para você. A oração se torna interessante. Você se interessa em viver uma vida santa e recebe o poder de rejeitar os pecados que antes te dominavam. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. O Espírito Santo é uma bênção incrível e ele está perto de você, se você é um filho de Deus. Tudo o que você precisa fazer agora é acreditar que ele está aí e pedir a ele para realizar a obra dele em sua vida. Quando ele fizer isso, você se tornará frutífero e cumprirá seu destino em uma maravilhosa jornada de fé. Há um lugar na Bíblia onde Deus diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Hoje me tornei seu pai. Salmos capítulo 2, versículo 7. Embora este versículo fale sobre Jesus Cristo, ele também fala sobre você. Como sei disso? Porque a palavra de Deus também diz isso em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, Deus não é apenas o Pai de Jesus Cristo. Ele também é o Pai de qualquer pessoa que vem a Ele através de Jesus, e através da fé você se tornou dele. Pense nisso por um momento, querido filho de Deus. Qual é a sua opinião sobre você mesmo? Quem você pensa que é? Alguém já te fez essa pergunta e você pensou: tudo bem, talvez, porque eu não seja rico, com muito dinheiro e carros, não conheça nenhuma celebridade ou não tenha um ótimo diploma, então não sou ninguém? Mas isso não é verdade. Se você pensa isso sobre si mesmo, então não sabe quem você realmente é. Você não é comum. Você não é um rosto na multidão. Você é importante, escolhido por Deus, chamado das trevas, para demonstrar sua beleza e glória a um mundo em trevas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, descreve isso perfeitamente para que possamos ver. Diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando essas palavras entram em seu espírito, elas evocam dentro de você um profundo sentimento de admiração e gratidão a Deus por sua misericórdia e graça para com você. Meu amigo e minha amiga, você não foi salvo por Deus para se perder na multidão ou para ser apenas uma dessas pessoas. É o desejo de Deus fazer de você uma personalidade a ser reconhecida neste mundo. Um homem de Deus escreveu isso há alguns anos. Ele disse: você não é um acidente. Você é uma criação deliberada de um grande Deus. Essas palavras ficaram comigo desde que as li e sempre me lembro. Não sou um acidente. Sou uma criação deliberada de um grande Deus. Estas palavras ecoam as palavras de Pedro. Elas nos dizem que, independentemente das circunstâncias que cercam nosso nascimento, infância, origem ou status social,
Em Cristo somos escolhidos de maneira maravilhosa e impressionante por Deus para mostrar sua beleza. Você é incrível, sim. Estou falando de você, a pessoa que está ouvindo agora. Você pode olhar para si mesmo e se sentir deslocado. Você pode olhar para si mesmo agora e não ver nada, apesar da sua fé. Acredite, sua fé é sua marca registrada. É a sua identidade. É o que confirma você como um bem precioso de Deus, destinado a uma vida linda. Você deve chegar ao ponto de abraçar quem você é em Cristo. Existem algumas coisas que você deve saber sobre o que significa ser escolhido. Então vou te contar sinais de que você foi escolhido, mesmo que você ainda não saiba disso. Como comecei dizendo e mostrando a você na Bíblia, seu relacionamento com Jesus colocou você entre a família de Deus, separado pelo próprio Deus, como Pedro escreveu para mostrar seu louvor. Portanto, como filho ou filha escolhido por Deus, quando você olha para o mundo, Ele vê e reconhece você. Ele vê você como lindo e único. Ele vê você como seu instrumento na terra, aqui para cumprir um propósito e plano divino na terra. Não é incrível que Deus olhe para a terra e veja alguém com quem pode contar, e esse alguém é você? Além disso, a Bíblia diz que, como escolhido de Deus, você é um indivíduo santo e peculiar. Ser santo significa que Deus separou você não apenas para sua obra, mas também para Ele mesmo. No passado, Deus instruiu Moisés e os sacerdotes a pagarem itens feitos de ouro e outros materiais preciosos e dedicá-los a Ele. Ninguém mais teria acesso para usar esses itens uma vez que fossem dedicados a Deus. Eles deveriam então ser chamados de vasos de Deus, materiais sagrados. Sim, eles continham os mesmos elementos dos materiais que você compraria em uma loja, mas por serem propriedade de Deus, eram sagrados e não podiam ser adulterados. Ninguém poderia usá-los para outra coisa senão para propósitos espirituais. Eu poderia escrever muitas coisas sobre esse assunto, mas agora vou mostrar algo especial. Através de Cristo, Deus escolheu você para ser seu vaso onde sua presença habita. Agora, você não apenas tem acesso à presença de Deus, mas Ele vive em você e vai com você aonde quer que você vá. Seu passado não importa mais. Seus pecados estão perdoados e você pertence a Deus. Jesus pagou o preço. Portanto, ninguém, homem ou demônio, pode reivindicar a propriedade de você. Esta é uma das maiores alegrias de ser escolhido de Deus. Você é santo. Pode não parecer, mas porque sua vida foi entregue a Cristo e porque você vive em Jesus e para Jesus, você pertence a Ele. E sua marca de propriedade, seu selo, o Espírito Santo, está em você. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Você pertence à família de Deus e foi chamado para cumprir seu propósito na terra com os dons que Ele te deu. Ninguém pode reivindicar a propriedade de você porque Deus já te escolheu. Isso não é realmente surpreendente? Então, você pode até estar se perguntando: eu gostaria de ter tanta confiança no fato de que sou escolhido de Deus. Como posso saber? Eu realmente quero saber. Bem, prometi que compartilharia como saber que você é o escolhido de Deus, mesmo que você não tenha ideia. O primeiro sinal é que você acha difícil se encaixar. Você já se perguntou por que sempre teve dificuldade para se adaptar ao sistema? Porque tudo em você parece sempre ir contra a maré? Porque você simplesmente não consegue estar satisfeito com o sistema, com as coisas que o mundo oferece e está desapegado de todas as coisas que são passageiras? Bem, não há nada de errado com você. Isso é um sinal de que Deus está escolhendo você para algo maior. Se você olhar a Bíblia, notará que Deus sempre procurou os quebrantados e os transformou em causadores de impacto na terra. Pense em Jacó, Moisés, Jefté, Davi, os discípulos, Paulo e assim por diante. Desde antes de você ser concebido no ventre de sua mãe, antes mesmo de seus pais pensarem em se unirem,
Deus já planejou a sua vida. Nada que você faça ou tenha feito antes irá pegá-lo de surpresa. Ele está ciente de todas as suas deficiências, hábitos, erros, pontos fortes e fracos e ainda assim escolheu você. Eles podem ter te dito que Deus nunca escolheria uma pessoa como você porque você não se encaixa e porque não tem todas as qualidades necessárias. Mas ouça, essa não é a verdade. Será que Deus quer que você viva de qualquer maneira e adote um estilo de vida abominável? Não, Ele não quer. Em vez disso, Ele quer que você tenha uma vida melhor para poder canalizar toda a sua energia. Imagine o zelo de Saulo antes de se tornar Paulo. Ele estava empenhado em destruir os cristãos e todos os que serviam a Jesus. Mas quando conheceu Cristo a caminho de Damasco, o homem que mais tarde se autodenominaria o principal dos pecadores foi salvo. E Deus canalizou esse compromisso inabalável para a pregação do Evangelho. Hoje, ainda estudamos a vida de um dos maiores desajustados de todos os tempos. Por quê? Porque ele abraçou sua verdadeira identidade em Cristo. Quando não se encaixar, não pense que algo está errado com você. É um sinal de que você foi escolhido. Então, em vez de fugir, atenda ao chamado e abrace quem você é naquele que fez e escolheu você. O segundo sinal é que você sempre sai com segurança. Lembro-me de muitos anos atrás, antes de me tornar cristão, entre minha infância e adolescência. Percebi que sempre fui atraído pelo perigo. Eu estava quieto por fora, mas dentro de mim havia uma criança ansiando por aventura, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. Claro, sei que foi o diabo tentando me destruir, porque quando olho para as coisas das quais escapei e sobrevivi ileso, só posso dizer que Deus estava me guardando. Mesmo depois de me tornar cristão, me tornei cada vez mais consciente de que houve muitos ataques do diabo na minha vida, dos quais eu não tinha conhecimento, e Deus tem lutado por mim e me preservado até este momento. Querido filho de Deus, este é um dos sinais de que você foi escolhido. Você enfrentou circunstâncias que teriam devastado outras pessoas. No entanto, você está aqui hoje. Você foi escolhido por Deus. Isso não significa que você seja melhor ou mais inteligente do que aqueles que foram pegos em perigo. Isso não significa que Deus não os ama. Significa simplesmente que você foi escolhido de acordo com a sabedoria e excelência do seu conselho. Deus conhece e vê todas as coisas. O diabo não sabe todas as coisas. Ele pode prever, mas não pode dizer com certeza o que Deus tem reservado para você. Então, quando perceber que Satanás está sempre te atacando e colocando você em situações destinadas a te destruir, não tenha medo. Na verdade, isso é um sinal de que Deus está fazendo algo em sua vida que você nem percebe, e o diabo quer que você saia da vontade de Deus. Veja, a Bíblia não nos disse que, como povo escolhido de Deus, não seríamos atacados. Em vez disso, ela diz que serão forjadas armas contra nós de diferentes direções e que diversos desafios virão para nos derrubar. No entanto, em tudo isto, ninguém conseguirá destruir completamente. Esta é a própria palavra de Deus, garantindo que nenhuma arma enviada para te prejudicar terá sucesso na sua missão. O diabo emprega diversas armas, como o medo, em seu arsenal. Contudo, como filho de Deus, você não precisa aceitar o medo. Deus prometeu que as armas de Satanás não vencerão você. Elas podem persistir, mas no final você sempre sairá vencedor. Não há nada mais reconfortante do que saber que Deus está sempre ao nosso lado, apoiando independentemente dos desafios que enfrentamos ou das dificuldades que enfrentamos. Há uma luz radiante no final, trazida pelo Senhor, não importa quão formidáveis ou aterrorizantes possam parecer os obstáculos. Eles não nos dominarão. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor e fazem dele o seu refúgio no momento de adversidade. Se você refletir sobre sua vida, você conhecerá a mão do Senhor sobre você. Olhando para trás, você verá que, sem o Senhor, você não teria superado as provações que enfrentou. Deus escolheu você, meu amigo e minha amiga. É hora de assumir sua identidade como cristão. Certa vez alguém disse: você não pode ter uma vida positiva e uma mente negativa. O pensamento negativo tira sua vida do controle e a muda negativamente.
Em um de nossos vídeos anteriores, compartilhei como Deus me livrou de um ataque à minha mente. Eu estava sendo atacado por uma enxurrada de pensamentos negativos que causavam uma angústia e uma amargura enormes. Essa amargura me deixou com raiva do mundo e daqueles que realmente se importavam comigo. Mas quando o Espírito Santo interveio, eu percebi que estava acreditando numa mentira. Se você não superar o pensamento negativo, isso mudará a sua vida para pior. Isso te transformará em algo que você não é, até que você não consiga se lembrar de quem costumava ser. Pensamentos negativos resultam em problemas como ansiedade, depressão, estresse e baixa autoestima. O que é o pensamento negativo? Os pensamentos negativos incluem ideias ruins ou impuras que você possa ter sobre si mesmo, sobre sua situação, sobre a vida e sobre outras pessoas. O pensamento negativo pode afetar o seu humor, estabilidade emocional e pode estar envolvido em certas condições de saúde mental. Na verdade, o pensamento negativo abrirá a porta para o diabo em sua vida. O pensamento negativo envolve coisas como: nunca serei bom o suficiente. Eles devem pensar que sou estúpido por dizer isso. Essa situação está destinada a acabar mal. Estou sozinho e ninguém se importa comigo. E ela diz que se importa, mas sei que no fundo ela só quer algo de mim. Você precisa saber, como filho de Deus, que o único lugar onde o diabo ataca todo ser humano é na mente. Antes de obter acesso para corromper ou destruir o espírito de alguém, ele primeiro ataca seus pensamentos. Se o diabo conseguir atacar e derrotar você mentalmente, ele esmagará o seu espírito. É por isso que a Bíblia diz que você deve proteger o seu coração com toda diligência, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tome nota dessas palavras. Tudo que você faz, flui delas. Outra tradução diz: sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os problemas da sua vida estão ligados ao tipo de informação que você acomoda em sua mente. Para alguns de nós, o pensamento negativo envolve tirar conclusões precipitadas sobre os outros ou fazer suposições negativas sobre como os eventos irão acontecer e depois catastrofizar os resultados. Imagine concluir que seu projeto está prestes a falhar antes mesmo de terminá-lo. Acredite em mim, você está se preparando para o fracasso no longo prazo. Lembre-se de que tudo o que você faz flui daquilo que entra em seu coração. Talvez você tenha um problema com generalização excessiva. Isso significa que você usa suas ideias ou percepções de uma experiência como única referência para lidar com outras experiências futuras. Isso limitará todas as suas experiências, pois você nunca poderá ir além do que já experimentou. Joyce Meyer, em seu livro O Campo de Batalha da Mente, disse: nosso passado pode explicar por que estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos em cativeiro. Sim, algo negativo aconteceu com você no passado, mas você não deve usar ou permitir que isso defina o seu futuro e a sua identidade. Seu pensamento negativo pode ser pensamentos autodepreciativos, pensamentos lascivos ou pensamentos amargos e implacáveis sobre os outros. Como eu disse antes, quando o diabo vence em sua mente, ele derrota você em sua vida. Mas se pelo poder de Deus você superar a arma do pensamento negativo, Deus pode mudar a sua vida e te dar vitória sobre o inimigo. A Bíblia nos diz que estamos em uma batalha. Isso não acontece com os seres humanos ou com as coisas físicas, mas com qualquer coisa que se levante contra Deus. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Às vezes, um pensamento negativo pode não parecer ruim por si só, mas ainda assim é prejudicial. Por exemplo, digamos que alguém te ofendeu e você estava certo e a outra pessoa estava errada. Se você não superar a série de pensamentos negativos que se seguirão cada vez que você pensar nela ou no que ela fez com você, mais tarde descobrirá que você se tornou um prisioneiro do passado, incapaz de seguir em frente ou prosperar por causa dos sentimentos negativos que você está carregando. Isso é o que a Bíblia chama de fortalezas. Cada vez que você cede ao pensamento negativo, você dá ao diabo uma brecha em sua vida.
Quanto mais negatividade cercar seus padrões de pensamento, mais tijolos você dará ao inimigo para erguer uma estrutura em sua mente onde os demônios possam ir e vir quando quiserem. É por isso que quem dedica tanto tempo ao pensamento negativo tem cada vez mais dificuldade com as coisas em que mais pensa. Por exemplo, uma pessoa que nutre pensamentos lascivos logo se torna viciada nas coisas que deseja, tanto que não consegue evitar, mesmo que odeie fazer isso. O mesmo acontece com a ansiedade, o medo, a preocupação e a baixa autoestima. Mas a Bíblia nos dá uma maneira de superar o pensamento negativo. Temos o poder de fazer com que nossos pensamentos obedeçam a Cristo. Aqui estão algumas maneiras de superar o pensamento negativo. Ore. A oração é uma ferramenta inestimável para superar pensamentos negativos e pedir a Deus que mude sua vida. A oração tem o poder de mudar sua vida. A oração muda as coisas. Nunca subestime o poder da oração, meu amigo e minha amiga. Durante o tempo que passa em oração, você dá à sua mente a oportunidade de exercitar habilidades espirituais. Um cristão que ora é mais consciente espiritualmente, pois sua mente está aprendendo cada vez mais a trabalhar com o Espírito. Quando houver unidade entre seu espírito e sua mente, sua vida mudará. Além disso, quanto mais ora, mais você mantém os pensamentos negativos longe de você. Como? Quando você ora mais sobre o que normalmente pensa negativamente, isso muda a forma como você as vê. Através da fé na capacidade de Deus de melhorar as coisas, você pensará de forma mais positiva sobre a situação e pessoas em sua vida. Quando pensamentos negativos vêm à sua mente, a oração é uma das melhores armas contra eles. É por isso que a Bíblia nos pede para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento da palavra de Deus. Leia e medite na palavra de Deus. Passar tempo com a palavra de Deus é crucial para o crescimento e transformação espiritual. Eu sempre disse que todos chegamos a Deus como matéria-prima. A palavra de Deus é a ferramenta que Ele usa para nos transformar de pessoas cruas em pessoas completas e melhores, que brilham com a luz. Quando você se torna filho de Deus, o seu espírito foi salvo, e não a sua mente. No entanto, Deus nos diz que temos que traduzir essa transformação do espírito para a nossa experiência física. E para que isso aconteça, nossas mentes devem estar renovadas. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E acrescenta ainda em Filipenses, capítulo 4, versículo 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Todas essas coisas são espirituais e piedosas. À medida que você estuda e pondera sobre a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo transfere essas verdades para sua mente como pensamentos verdadeiros, corretos, nobres, puros, amáveis, admiráveis, excelentes e louváveis. E quando a mente é tocada por essa transformação, ela aprende a abandonar a negatividade a que estava acostumada e começa a abraçar as novas possibilidades em Cristo. Faça declarações de fé na palavra de Deus. O que é uma declaração de fé? Uma declaração de fé é quando você fala o que a palavra de Deus diz sobre você, em vez do que a sua mente ou as circunstâncias dizem. Lembre-se do que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso não inclui apenas o que as outras pessoas dizem sobre você, mas também o que você se ouve dizendo a si mesmo. Sua fé cresce e sua mente é transformada quando você mesmo continua falando a palavra de Deus em sua vida. Fazer isso constantemente encherá seu coração de luz de tal forma que será mais difícil para a negatividade entrar. E mesmo quando isso acontecer, haverá respostas dentro de você, porque agora você está mais acostumado com a palavra do que com a negatividade. Deixe de lado o passado ou qualquer coisa que encha sua mente de negatividade. Abandonar o passado ou qualquer coisa que te encha de pensamentos negativos é outra maneira de deixar Deus transformar sua vida. Muitos de nós estamos presos e incapazes de receber o poder transformador de Deus porque ainda nos apegamos a experiências passadas ou outras negatividades que cercam as nossas vidas. A transformação começará em sua vida no dia em que você decidir substituir os pensamentos negativos por novos pensamentos de Deus em sua vida.
Em vez de se apegar à negatividade, cerque-se de pessoas e coisas que alimentem sua mente e seu coração com positividade e a verdade da palavra de Deus. As coisas às quais você se associa levarão você a se aproximar mais de Deus ou mais do diabo. A escolha é sua. Deus está usando esta mensagem para te convidar para uma vida transformada. Tudo o que você precisa fazer é se abrir à obra dele, seguindo estes 4 passos que acabei de compartilhar com você. Fazendo isso, você superará os pensamentos negativos e dará a Deus a oportunidade de trazer uma grande transformação em sua vida, de modo que você não será capaz de conectar quem você era antes com quem você é agora. Você já se pegou muito bem acordado olhando para o teto às 3 horas da manhã? É mais do que apenas uma coincidência ou uma interrupção no seu padrão de sono. Esta hora, muitas vezes envolta em mistério e folclore, tem um significado mais profundo do que podemos imaginar. Na história da Bíblia, o número 3 se entrelaça em vários momentos cruciais. A morte de Jesus às 3 horas da tarde, a sua ressurreição após 3 dias, as 3 noites de Jonas no ventre de uma baleia e as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Tudo isso destaca o profundo impacto deste número. Mas e o outro lado das 3 horas da tarde, 3 da manhã, que é uma hora tranquila e introspectiva? Será que este é o momento em que Deus fala conosco? Imagine isso. O mundo está silencioso, as distrações são mínimas e está só você e o relógio. Esta hora pode ser um encontro divino, um momento de reflexão e sim, até de revelação. Não é incomum ouvir histórias de pessoas que receberam suas percepções e inspirações mais profundas durante essas primeiras horas da manhã. Mas vamos também falar sobre o elefante na sala. A noção de que 3 da manhã é a hora das bruxas, ou um horário de atividade demoníaca. Esta ideia, embora popular no folclore, não está enraizada no ensino bíblico. No entanto, isso ressalta o fato de que às 3 horas da manhã desperta algo profundo em nossa mente, algo além do comum. A ciência também oferece explicações. O fígado trabalhando diligentemente entre 1 e 3 da manhã, ou interrupções em nosso ritmo cardíaco devido ao estresse, ansiedade ou mesmo mudança na vida, como a menopausa. Essas são explicações válidas e racionais para os nossos despertares noturnos. No entanto, eles não explicam inteiramente as agitações espirituais e emocionais que muitos experimentam neste momento. Então, o que devemos fazer quando estivermos acordados às 3 horas da manhã? Primeiro, abrace esse momento. Use toda esta hora de silêncio para a oração, meditação ou simplesmente para aproveitar a quietude. É uma rara oportunidade de introspecção e conexão com Deus, livre do barulho da vida diária. Lembre-se, a nossa jornada de fé é profundamente pessoal e estes momentos noturnos podem ser momentos profundos de crescimento espiritual. Quer seja um chamado para oração, um momento de inspiração ou um momento para ficar quieto e saber que Ele é Deus, essas primeiras horas da manhã podem ser uma bênção disfarçada. À medida que exploramos essas primeiras horas, devemos abordá-las com curiosidade e abertura. Quer seja um empurrãozinho de Deus, uma redefinição do relógio biológico ou apenas uma chance de aproveitar a paz da noite, há algo especial nas 3 horas da manhã que nos convida a explorar mais profundamente. Acordar às 3 horas da manhã pode não ser apenas uma peculiaridade do nosso ciclo de sono, mas pode ser um convite, um momento sagrado para se conectar com Deus, para ouvir e para ser inspirado por Ele. Então, da próxima vez que você acordar a esta hora, reserve um momento para ouvir, refletir e talvez até mesmo abraçar a orientação silenciosa que este momento oferece. Ao longo da história e em várias culturas, o horário das 3 da manhã ocupou um lugar significativo, quase místico, na nossa consciência coletiva. Não é apenas uma superstição. É um momento em que o véu entre os mundos físico e espiritual é considerado mais tênue. Um momento propício para encontros e revelações divinas. Não se trata de medo ou superstição, mas de um convite para uma conexão mais profunda. No cristianismo, esta hora tem uma importância especial. É um momento sagrado, um momento de reflexão, oração e uma compreensão mais profunda do propósito de vida.
Acordar a esta hora não é mera coincidência. É uma voz suave de Deus, um convite para buscar comunhão com Ele, para ouvir o que Ele tem a dizer. Então, o que significa para você acordar às 3 horas da manhã? É uma oportunidade, um momento para fazer uma pausa e refletir. Talvez seja a maneira de Deus dizer a você para orar, buscar sua orientação ou simplesmente ficar quieto e saber que Ele é Deus. Este momento pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual e obter visão e clareza sobre a jornada da sua vida. A Bíblia fala desta hora como um momento de grande atividade espiritual. É um momento em que as orações são poderosas, em que o céu está ouvindo atentamente. É um momento de avanços potenciais, de encontros divinos e de profunda guerra espiritual. Ao acordar a esta hora, você está entrando em um espaço onde pode participar ativamente deste reino espiritual, se engajar em uma guerra de oração e buscar a sabedoria e a orientação de Deus. Não se trata apenas de acordar, mas de despertar para uma realidade espiritual mais profunda. É sobre reconhecer que o nosso reino físico está entrelaçado com o espiritual e que Deus está sempre falando, sempre nos alcançando, mesmo na hora tranquila e despretensiosa das 3 horas da manhã. Então, da próxima vez que você estiver acordado a esta hora, pare um momento. Ore, ouça e reflita. Pode ser o momento mais importante do seu dia, um compromisso divino marcado pelo próprio Deus. É uma oportunidade para aprofundar a sua fé, compreender o seu propósito e se alinhar com a vontade de Deus. Neste caminho de fé, cada momento, cada minuto é significativo. E o horário das 3 horas da manhã? A Bíblia, na sua sabedoria intemporal, ilumina este mistério. 1 João, capítulo 5, versículo 19, nos diz que enquanto residimos na luz de Deus, o mundo ao nosso redor está envolto em batalhas espirituais. É um lembrete claro de que, mesmo no nosso estado de sono mais vulnerável, as forças das trevas estão incansavelmente tecendo a sua teia de caos. Agora, considere a parábola do trigo e do joio em Mateus capítulo 13, versículo 25. Enquanto o agricultor dorme, seu inimigo semeia joio no meio do trigo. Esta não é apenas uma lição agrícola, é uma metáfora para nossas vidas. Na quietude da noite, quando baixamos a guarda, as adversidades e as tentações surgem, tentando plantar sementes de desespero e confusão em nossas vidas. Mas aqui está a revelação. Estes despertares no meio da noite não são interrupções, são intervenções divinas. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos desperta do sono. É como se Ele estivesse batendo suavemente em seu ombro, dizendo: "Desperte, meu filho, e fortaleça seu espírito." É um convite para uma vigília noturna, para vigiar a sua alma e a alma daqueles que você ama. Este chamado para despertar é um ato de tutela celestial, um lembrete de que mesmo nas batalhas invisíveis você não está sozinho. Pense nesses momentos como um encontro secreto com Deus. No silêncio da noite, livre de distrações, você terá uma rara oportunidade de introspecção e conexão espiritual. É um momento de fortalecer sua fortaleza interior por meio da oração, da reflexão e da comunhão com Deus. Este não é apenas um momento de defesa, mas de crescimento e aprofundamento da fé. Agora vamos desmistificar o enigma do despertar às 3 horas da manhã. Não é apenas uma ocorrência aleatória, mas um sinal espiritual. A sabedoria antiga e as experiências modernas convergem nesta hora, muitas vezes considerado um momento de intensa atividade espiritual. Acordar a esta hora é visto como um chamado aos braços espirituais. Um convite para se envolver com os mistérios divinos e abraçar uma compreensão mais profunda da jornada da sua vida. Então, da próxima vez que você acordar nessa hora misteriosa, fique calmo e ouça. O que Deus está falando ao seu coração? Talvez seja um chamado para orar, meditar, refletir sobre o seu caminho ou simplesmente para aproveitar a paz da sua presença. Este não é apenas um momento de vigília, é um encontro divino, um encontro sagrado com aquele que guia os seus passos. Esses despertares noturnos são mais do que meras perturbações. São mensagens de amor e proteção, lembretes de um propósito maior e convites para se conectar com o divino.
Abrace estes momentos, pois neles reside a oportunidade de crescer, de fortalecer a sua fé e de caminhar em comunhão íntima com Deus. Devemos valorizar essas horas tranquilas, pois são presentes envoltos no mistério da noite, esperando para serem desembrulhados por um coração disposto a ouvir e responder. Na quietude da noite, quando as distrações são mínimas, Deus escolhe este momento para falar conosco. É um momento sagrado em que Ele nos alerta para os perigos que desconhecemos ou nos guia por caminhos que precisamos trilhar. No entanto, este também é o momento em que o diabo faz o possível para nos distrair. Ele nos atrai com o conforto da nossa cama, sussurrando que a oração pode esperar, que não há urgência, mas esta é uma armadilha enganosa. Lembra dos discípulos no jardim de Getsêmani? Eles também não conseguiram ficar acordados para orar, pouco antes de um momento significativo na vida de Jesus. Isso não foi uma mera coincidência. Foi uma batalha espiritual onde ficar acordado para orar era crucial. Quando Deus te acorda às 3 horas da manhã, não é para atrapalhar seu sono, mas para acalmá-lo espiritualmente. Nessas horas tranquilas, suas orações têm o poder de desmantelar os planos do inimigo. O diabo teme isso. Ele sabe que uma resposta em oração é suficientemente potente para frustrar os seus planos. É por isso que ele responde com sonolência, na esperança de te manter confortável demais para se levantar e orar. Considere o seguinte: se você acordasse às 3 horas da manhã para verificar seu telefone, provavelmente não sentiria tanto sono. Mas quando chega a hora de orar, a batalha se intensifica. É um cabo de guerra espiritual, com o diabo de um lado tentando te puxar de volta às profundezas do sono, e Deus gentilmente empurrando você para um momento de poderosa conexão espiritual. O chamado de despertar de Deus é uma medida de proteção. É a maneira dele de nos afastar de possíveis armadilhas ou de nos guiar para decisões que se alinhem com a sua vontade. Às vezes, estes chamados para despertar não são apenas sobre oração. Podem ser revelações, insights ou sabedoria divina transmitida para nos ajudar a navegar melhor em nossas vidas. Nestes momentos, Deus pode estar alertando você para algo crucial, uma decisão que você precisa tomar, um perigo que você precisa evitar ou um caminho que você precisa seguir. É uma conversa pessoal e íntima com o divino, uma oportunidade de alinhar a nossa vontade com a dele. Então, da próxima vez que você acordar às 3 horas da manhã, veja isso não como um inconveniente, mas como um compromisso divino. Resista à tentação de voltar a dormir. Em vez disso, levante, ore e ouça. Estes momentos são oportunidades de ouro para o crescimento espiritual, para obter clareza e para se envolver num diálogo mais profundo e significativo com Deus. Pense nisso como um convite pessoal de Deus para se envolver em algo extraordinário. Talvez seja um chamado para iniciar aquele projeto que você está arquivando, para escrever aquele livro, para pintar aquela obra-prima. Ou talvez seja um chamado mais profundo, passar tempo em oração, meditar e se conectar com Ele em um nível profundo. Agora, eu sei o que você está pensando. Acordar às 3 horas da manhã? Isso é um inconveniente. Mas e se for uma porta de entrada para algo transformador? Um momento de clareza, uma revelação, um momento em que Deus transmite sabedoria e orientação diretamente ao seu coração. Lembre-se, nessas horas tranquilas, o barulho do mundo desaparece, deixando um canal claro entre você e Deus. É um momento em que Deus se revela, responde a orações ou até mesmo avisa sobre os desafios que temos pela frente. É um momento de alerta espiritual onde o véu entre os reinos físico e espiritual parece mais tênue. Então, da próxima vez que você acordar nesta hora mística, não se revire de frustração. Em vez disso, abrace o silêncio. Ouça com atenção. Talvez seja a maneira de Deus dizer: tenho algo importante para te contar, algo que não pode esperar até de manhã. Reserve um momento para registrar seus pensamentos, suas orações e as agitações em seu coração. Você pode se surpreender com as revelações que surgem nessas horas tranquilas. Não se trata apenas de recusar a preguiça, mas de abraçar uma oportunidade divina, uma voz celestial na calada da noite. E enquanto você pensa sobre isso, vou deixar uma pergunta. O que Deus pode estar tentando te dizer nessas horas sagradas e silenciosas?
Você está pronto para ouvir, agir, transformar?